é Marília Bonas, eu sou diretora técnica do Museu do Futebol. Bom, o Museu do Futebol, a gente está aqui nesse lugar que é muito incrível, que é o Estádio do Pacaembu. Para quem não conhece, é um dos estádios mais importantes do Brasil e não só porque foi um estádio onde aconteceram muitos jogos importantes de futebol, mas também porque foi muito um lugar usado também como um lugar cívico, como um lugar onde aqui tinha manifestação, aqui tinha encontro de corais, enfim, é uma trajetória muito grande de um lugar histórico e o museu fica na parte de baixo das arquibancadas aqui do Estádio do Pacaembu. Esse lugar foi escolhido então para a gente poder contar a história do futebol. O museu, nesse ano de 2022, está fazendo 14 anos e ele é um museu muito inovador. Ele é o primeiro museu do Brasil que traz aqui esse acervo que vocês estão vendo, que é um acervo do que a gente chama de patrimônio imaterial. Então, o futebol é o nosso objeto patrimonial, é aquilo que a gente preserva. Como que a gente preserva uma coisa que é jogada? Como que a gente preserva uma coisa que é viva? Então, a gente documenta, então a gente tem registros, depoimentos, imagens, para poder contar a história do futebol no Brasil e poder contar a história dessa paixão nacional. E o futebol, ele não vira já de cara o grande esporte nacional. Isso é uma coisa que acontece a partir da década de 20, a partir da década de 30, porque esse é um esporte que vem da Inglaterra e passa a ser jogado dentro desse contexto das fábricas, principalmente. Num primeiro momento, inclusive, negros eram proibidos de jogar futebol, é uma história que a gente conta aqui. E na década de 40, inclusive, as mulheres foram proibidas por lei de jogar futebol. Então, as histórias do futebol e o quanto o futebol é uma maneira da gente conhecer a história do Brasil estão aqui distribuídas em 13 salas na nossa exposição principal. E, além disso, a gente tem uma exposição temporária que sempre conta uma parte dessa história. E a gente está agora com uma exposição sobre 1922 e o futebol. Então, a gente fala do centenário da Semana de Arte Moderna e o futebol que estava começando, o futebol de várzea, esse futebol, enfim, que é um futebol mais democrático, esse futebol que é rico e que passa a ser também reconhecido na literatura, nas artes visuais. Isso também é uma das histórias que a gente conta aqui. A gente está discutindo a renovação dessa exposição, uma nova exposição de longa duração, essa exposição principal, que vai trazer novas camadas e novas soluções tecnológicas, além também de trazer a inclusão de novos conteúdos. As últimas Copas, as Copas do futebol feminino, então tem um compromisso do museu também de trazer a importância do porquê que a gente no Brasil reconhece menos o futebol feminino do que o futebol masculino. Isso é uma questão histórica, né? Então, as mulheres foram proibidas mais de 40 anos de jogar futebol. Então, obviamente, as pessoas conhecem menos e sempre se investiu muito menos dinheiro no futebol feminino. É uma das causas do Museu do Futebol, que todas as meninas que queiram jogar bola possam jogar bola, que todas as meninas torcedoras possam torcer e brincar também com os meninos e torcer e estar na sala e falar de futebol, né? Olha, que é difícil, tem tanto material que a gente se apaixona por muita coisa. Mas eu tenho uma obsessão particular com a sala que a gente chama do Pelé e do Garrincha. Muita gente pergunta por que o Pelé é essa grande estrela no mundo inteiro, né? Quando você viaja para fora do Brasil, as pessoas conhecem de várias gerações, falam, Brasil, futebol, Pelé. O Garrincha, a mesma coisa. O que é a história de um jogador que tem origem indígena, como que ele chega na elite do futebol brasileiro, com as pernas tortas, fazendo uns dribles surreais. Então, tem uma ideia também que o museu traz que muita gente não viu. Eu não vi, por exemplo, o Pelé jogar, eu não vi o Garrincha jogar, não é da minha geração. E aí, quando você vê essas jogadas, você entende por que eles são tão importantes para a história do futebol. E na nossa nova, enfim, na renovação da exposição o ano que vem, a gente tem as boas-vindas, que são dadas pelo Pelé. A gente também vai
vai ter as boas-vindas dada por uma jogadora muito famosa. Então eu convido vocês para voltarem aqui no Museu do Futebol ano que vem para ver essa renovação e também receberem as boas-vindas, além do Pelé, dessa jogadora famosa que a gente ainda não pode falar o nome, mas que está aqui e a gente está muito feliz de poder trazer também as mulheres que lutaram para poder jogar e que hoje são um destaque no mundo inteiro. Bom, o Museu do Futebol fica aqui no estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller, em São Paulo. A gente funciona de terça a domingo, das 9 às 17. Você tem que comprar o ingresso até às 17. A gente tem gratuidade às terças-feiras. A gente tem visitas especiais, então se você quer vir com a escola, é só entrar em contato com a gente. E a gente tem exposição temporária, essa exposição que chama 22 em Campo, que está em cartaz. E a gente também tem várias atividades educativas, troca de figurinha, enfim, atividades especiais para as crianças, para as famílias. Então, eu convido vocês a virem. E, além disso, você, puxa, Marília, não posso ir até São Paulo, mas tem muito conteúdo na internet. A gente tem muitas exposições virtuais. É só entrar na nossa página, que é www.museudofutebol.org.br e explorar lá tudo, um pouco de tudo disso que a gente está mostrando aqui.